verso... Evangelho de Mateus, capítulo número 14. Evangelho de Mateus, capítulo número 14. Deus abençoe o nosso povo de Cuiabá. Cleiton Xavier, meu companheiro, meu amigo, Deus abençoe. Pastor Cleiton, um abraço, a paz do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, em nome de Jesus Cristo. Verso de número 16. Verso de número 15. Diz assim, no verso 15 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, está escrito assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Os discípulos preocupados, porque o discurso de Jesus tinha tomado um certo tempo, uma demanda de tempo, creio eu que agradável, né? Estar ouvindo o mestre falar. O povo envolveu no discurso, Jesus envolveu a multidão estava ali apegada às suas palavras, sendo alimentadas espiritualmente pela sua palavra. Os discípulos, então, tomados de uma preocupação, eles vão ir até Jesus e vão tentar, orientar Jesus no sentido de que era necessário deixar a multidão ir embora para que a multidão pudesse comprar pão, nas aldeias, na circunvizinhança, porque o lugar é deserto. Verso de número 16, Jesus vai responder, quando os discípulos vão dar a opinião deles, no sentido de que eles queriam que Jesus liberasse o povo, porque o lugar era deserto, como eu falei a princípio, e capítulo 14, verso número 15, e eles queriam que a multidão se retirasse e comprasse pão nas aldeias ao redor, para que eles não viessem desfalecer. Verso 16 do capítulo 14 de Mateus, Jesus vai responder da seguinte maneira: Não é misto que vão, dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus fala com os discípulos, que não seria bom que a multidão fosse, mas que era para que os discípulos pudessem dar de comer a multidão. Verso de número 17, os discípulos vão responder: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Os discípulos vão explicar para Jesus que eles estavam desprovidos de mantimento para suprir a necessidade de toda aquela multidão. Os discípulos vão explicar para Jesus que eles estavam desprovidos de mantimento para suprir a necessidade daquela grande multidão que estava ali ouvindo Jesus. E eles vão falar com Jesus que eles não tinham mantimento para a multidão e vão mostrar para Jesus o que eles tinham. O que eles tinham naquele exato momento eram 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse a eles: Trazei-nos aqui. Jesus falou: Traz os pães, traga os peixes. E a Bíblia diz no verso número 19 da seguinte maneira: E tendo mandado que a multidão se assentasse, Jesus mandou que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus mandou a multidão acomodar-se na relva, assentar-se à relva, aquietar. E a Bíblia diz que ele pegou os pães, os peixes, ergueu os olhos para os céus, deu graça, e uma vez que ele deu graça nos pães e aos peixes, sobre os pães e os peixes, ele entregou para os seus discípulos, e os discípulos deu daquele pão e daqueles peixes para a multidão. E a Bíblia vai dizer no verso de número 20, e comeram todos e saciaram-se, e levaram dos pedaços 12 cestos cheios de pães. A Bíblia diz que além deles comerem, e além deles comerem, eles puderam levar 12 cestos cheios de pães, da multiplicação que Jesus fizera ali. O verso de número abaixo, o verso 22, vai dizer assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas o verso 21 diz que foram mais de 5.000 homens, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que comeram daquela multiplicação. E o verso de número 22, Jesus vai ordenar aos seus discípulos que entrem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Antes de pregar essa tarde, eu quero dizer algumas coisas para você aqui. Primeiro, Jesus ele prega, a multidão fica envolvida na mensagem que ele está pregando. A mensagem de Jesus não é cansativa, não é exaustiva, não é repetitiva. É uma mensagem uma doutrina muito consistente, uma doutrina diferenciada. E a Bíblia diz que a multidão está envolvida no discurso de Jesus. Os discípulos, com a preocupação, vão orientar Jesus para que Jesus pudesse despedir a multidão, porque o lugar era deserto,
para que a multidão pudesse comprar pão na aldeia. Jesus então diz aos discípulos que era necessário que eles mesmos dessem de comer a multidão. Os discípulos apresentam 2 pães e 5 peixes. Jesus então vai multiplicar esse mantimento e mais de 5 mil, quase 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, vão comer da providência. Logo após que essas pessoas, que essa multidão come da multiplicação que Jesus fizera, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios ainda. Verso de número 22, Jesus vai dizer para os seus discípulos para que eles entrem no barco, que eles fossem adiante para o outro lado. Agora, quando Jesus fala com os discípulos, entrem no barco e vão adiante de mim para o outro lado, Jesus ele vai fazer o seguinte: ele vai despedir a multidão. Então Jesus era um pregador muito completo, sendo Deus, como eu estava conversando outro dia com o irmão Roberto, e ele falou: Deus, é Deus, maravilha, Deus. Jesus, sendo Deus, ele é um pregador muito completo no seu ministério terreno. Ele prega para a multidão, ele multiplica os pães, né? Ele vai orientar os seus discípulos a ir para o outro lado, e ele não vai sair imediatamente, ele vai despedir a multidão. Então, além de pregar, de dar o mantimento, ele dedica tempo, dando atenção, despedindo a multidão. Despedindo a multidão. Jesus, ele era um pregador que tinha essa empatia, ele se envolvia com o povo. Jesus era bem envolvido no meio do povo, ele entrava no meio do povo, né? Ele não deixava o povo, né, fazer o que quisesse, mas ele estava no meio do povo, orientando o povo de uma maneira correta, sendo ele Deus. E a Bíblia diz da seguinte maneira, verso número 22 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus: e logo ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. Peraí, então Jesus pregou, multiplicou pães, despediu a multidão e depois subiu ao monte para orar. Ele saiu para um lugar separado para orar. Então, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor, mesmo tendo todo o poder, sendo onipotente, onisciente, Jesus, ele prega, ele multiplica os pães, ele cuida do social, ele cuida das necessidades do povo, a nível de dar o pão para aquele povo. Depois que Jesus prega e dá o pão, Jesus, ele vai despedir a multidão. Ele manda os discípulos irem à frente e ele fica despedindo da multidão, despedindo a multidão. E logo abaixo nós encontramos Jesus indo ao monte orar. Ele sobe para a oração. Jesus, então, completo o seu ministério, completo. Na natureza humana, fidelíssimo o seu ministério. Terrível, tremendo, herói, maravilhoso, Deus forte. Verso de número 23 fala assim: e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Ele subiu ao monte para orar separado. Ele subiu separadamente ao monte para levantar uma oração, para orar. E a Bíblia diz, no verso número 23, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Jesus, ele intensificou na oração. Ele investiu tempo naquela oração, ali no monte. Ele estava no monte orando e a demanda de tempo passou. Assim como as pregações de Jesus. Muitos discursos eram discursos que o tempo passava muito rápido e as pessoas eram envolvidas pela mensagem de Jesus. Quando ele começava a pregar, imagino eu, que o público ficava tão envolvido que as pessoas saíam dessa esfera e entravam numa esfera espiritual. Assim como Paulo, quando Paulo começava a pregar, a multidão ficava atônica, presa ao seu discurso. A forma com que Deus lhe dava graça, como o céu se abria e a revelação era dada para ser transmitida com eficácia, para alcançar as vidas, para mudar as pessoas, para mudar os propósitos, para animar, para renovar, para restaurar. Assim era a pregação de Paulo. Jesus também tinha essa característica sendo Deus, a capacidade de envolver o público, de envolver as pessoas de uma maneira tremenda. Mas não somente envolvia o público na oração, na palavra. Jesus também se envolvia na oração. Quando ele começava a orar, ele intensificava o seu clamor.
E a demanda de tempo passava, o tempo passava rápido. O tempo ia embora. E a Bíblia diz no verso número 23, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Jesus, o tempo passou, Jesus estava sozinho no monte orando, à parte. Verso 24 fala assim, e o barco estava no meio do mar. Jesus tinha mandado seus discípulos irem à frente, para o outro lado. E agora Jesus despede a multidão, sobe para o monte. A tarde inicia-se, Jesus estava orando sozinho e o barco já estava no meio do mar. O barco já tinha distanciado da praia, já não dava mais pé, não estava mais à margem, não estava mais atracado beira-mar, já tinha avançado pela força do vento, enchendo as velas, em movimento fluvial sobre as águas. O barco já estava distante, não tinha como mais alcançar a areia. Eles estavam longe da terra. E a Bíblia vai dizer o que acontece com esse barco. Verso de número 24, do 14 de Mateus, diz assim, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. O barco estava sendo açoitado pelas ondas, batido de um lado para o outro pelas ondas. As ondas estavam batendo no barco. O barco estava sendo açoitado pelas ondas. Peraí, eles estavam com Jesus em um lugar deserto. Eles ouviram Jesus pregar. Eles falaram com Jesus da necessidade do povo. Eles apresentaram para Jesus o que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou. O povo comeu 12 cestos sobejaram. Jesus orienta os seus discípulos a entrarem no barco e passar para o outro lado. Jesus fica despedindo do povo. Jesus despede o povo, sobe para o monte para oração à parte. O dia passa, a tarde inicia. Jesus está na oração. Mas nesse espaço de tempo, um outro evento está acontecendo. Os seus discípulos estão no mar, fazendo aquilo que ele mandou, indo para a região que ele ordenou. E nesse percurso, nesse trajeto em alto mar, no mar, a Bíblia diz que o barco vai ser açoitado pelo mar. O barco vai ser açoitado pelas ondas. O barco vai começar a ser chicoteado pelas ondas. As ondas vão começar a vir com ímpeto contra aquela embarcação. A primeira coisa que eu quero deixar para a nossa reflexão aqui: se é Deus que te enviou, não importa o tamanho do açoite. Se é Deus que te mandou ir, não importa o tamanho da dificuldade que virá no caminho. Se é Deus que te chamou, como eu tenho certeza que Ele te chamou, oh glória, como eu creio, assim como você crê que Ele te chamou, que Ele te escolheu, não tenha medo das dificuldades. As dificuldades virão no caminho. Surgirão dificuldades, terão obstáculos no caminho. Adversidades surgirão no seu caminho, gigantes se levantarão, desertos virão, perseguições surgirão no seu caminho, sim, ciladas, armadilhas virão, contendas virão no seu caminho, maledicência, mas quem te enviou é grande. Quem te enviou está no controle de tudo. Quem te enviou tem o domínio da situação. Quem te enviou nunca disse que seria fácil. Quem te enviou nunca disse que seria mordomia, que teria mordomia. Quem te enviou nunca disse que iriam dar tapinha nas suas costas, que você seria posto em um pedestal e adorado. Quem te enviou nunca disse que você se tornaria um ídolo. Quem te enviou nunca disse que você seria, meu amado, idolatrado, reverenciado. Pelo contrário, quem te enviou lhe disse e ratificou, dizendo que no mundo tereis aflições. Então as dificuldades virão, os problemas surgirão, os gigantes hão de se levantar, as lutas vão surgir no caminho, as armadilhas, as ciladas. Mas uma coisa nós temos que ter ciência, nós temos que ter certeza: quem nos enviou se faz presente. Quem nos enviou se manifesta no momento do caos. Quem nos enviou até permite o açoite no barco, mas não nos deixa naufragar. Quem nos enviou até permite a fornalha ser acesa, mas não nos deixa ser queimado. Quem nos enviou até permite que alguém venha nos lançar na cova com leões, mas não deixa os leões nos devorar. Quem nos enviou até permite o gigante se levantar e afrontar, mas o gigante vai ter que cair para a glória do nome dele. E é isso que Deus quer que você entenda. É isso que Deus quer que venhamos entender. Que não será fácil
mas teremos auxílio dos céus. Você não entendeu? Não será fácil, mas teremos auxílio dos céus. Tem reforço no mundo espiritual para a tua vida. Tem um escudo que te guarda. Tem uma mão que te protege. Aleluia, aleluia. Tem um braço que peleja em teu favor. O Senhor é Deus sobre a tua vida. Em Isaías capítulo número 43 está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu lhe remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando pelos rios, não te afogarás. Quando pelas águas, elas não te submergirão, nem chama arderá em ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, tu és meu. Então, se Deus é o teu dono, se Deus é o teu proprietário, se o Senhor te comprou como Ele disse que lhe comprou, querido, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Se você cuida daquilo que você comprou, por que Deus, que te comprou com o sangue de Jesus Cristo, não vai cuidar de você? Se você protege aquilo que é seu, por que Deus não vai proteger você que é dele? Se você cuida, se você guarda aquilo que é seu, que você suou, que você batalhou para conquistar, por que Deus não vai guardar você? Por que Deus não vai proteger a tua vida, proteger a tua casa? A palavra que Deus tem para você nesse domingo é que o seu medo não pode virar pavor. O seu medo não pode te dominar. O seu medo não pode te trancar no quarto. O seu medo não deve te assombrar. O seu medo não deve te deixar deprimido, oprimido. O seu medo não deve deixar você perder o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio em meio ao caos. A palavra do Senhor diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua força. Eu vou repetir: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua força. Então tenha postura varonil, tenha postura de quem serve a Deus, tenha postura de quem crê no Todo-Poderoso, tenha postura de quem está diante de Deus e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor há de agir em favor da tua vida, em favor da tua casa, da tua família. O Senhor há de se levantar e um milagre vai acontecer em prol do teu lar. Você precisa crer que a mão do Todo-Poderoso está estendida, que a mão do Todo-Poderoso está trabalhando. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, no verso de número 24 do 14 de Mateus, da seguinte maneira: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Jesus havia dito para que eles passassem para o outro lado, mas o mar estava açoitando e o vento era contrário. Jesus havia liberado uma palavra, uma ordem: pegue o barco, vá para o outro lado adiante de mim. Vai na frente para o outro lado. Jesus despediu a multidão, subiu para o monte, a oração intensificou, demorou na oração, e a Bíblia diz agora que o barco está distante da praia, sendo açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. O vento era contrário. Tudo pode estar ao contrário, mas se Deus está do seu lado, a vitória é garantida. Tudo pode estar ao contrário. Você pode estar na contramão de tudo, mas se você está na direção que Deus mandou, prepara para ver o milagre acontecer. Você não está entendendo, o vento era contrário, mas eles estavam na direção que Deus ordenou. Vou repetir, o vento era contrário. Contrário o quê? As ordens de Deus. Contrário à direção que Jesus mandou eles irem. Contrário ao caminho que Jesus mandou eles fazerem por alto mar. O vento era contrário. Só que eu quero que você entenda, pode ter muita gente sendo oposição, mas se você está debaixo da vontade de Deus, a oposição não vai prevalecer contra a tua vida. Está entendendo? Se você está fazendo aquilo que Deus mandou, no tempo que Deus mandou, segundo a ordem de Deus, por mais que o vento esteja ao contrário, o Senhor te dará vitória. O Senhor se manifestará em favor da tua vida. E aquilo que era para ser caos vai ser uma oportunidade de você viver o sobrenatural. Eu vou repetir aqui para você pegar. Aquilo que era para ser caos vai ser uma oportunidade para você viver o sobrenatural. Aquilo que era para ser caos, aquilo que era para ser o caos, que era para ser a derrota,
que era para ser a vergonha, que era para ser o opróbrio, vai ser uma oportunidade para você experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Vem comigo, por favor. Já vou finalizar, que está quase na hora de ir para o culto já. Verso de número 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Aleluia. Porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Peraí. Aquilo que era problema para os discípulos tornou-se tapete para Jesus pisar. Eu vou repetir. Aquilo que era problema para os discípulos tornou-se tapete para Jesus andar. O mar era o problema, Jesus pisou nele. Os teus problemas, o Deus que eu sirvo, pisa sobre eles. Os teus problemas servem de tapete para Deus passar. Deus pisa sobre os teus problemas. Deus pisa sobre os teus... Aquilo que vem para te afrontar, aquilo que vem para te desvirtuar, aquilo que vem para te tirar do foco, o Senhor tem poder de pisar sobre. Jesus vem pisando sobre o mar. Peraí, o mar era um problema. O vento forte era um problema. O vento forte açoitava, as ondas estavam altas, açoitava o barco estava balançando, porque as ondas eram altas, era o problema. Jesus vem pisando, aleluia, ele vem pisando no problema, ele vem com os pés sobre o problema, em cima do problema. Você não está entendendo? O Deus que você serve, os pés dele é como latão reluzente, oh glória. O Deus que você serve, os pés dele são como latão reluzente, oh glória. Aleluia. O rosto é como o sol na sua soberania. Os olhos como duas tochas de fogo. Os cabelos são brancos como a alva neve. Ele está vestido de branco, glória. Tem um cinto de ouro sobre os seus lombos. Da sua boca sai uma aguda espada, aleluia. E os seus pés são como latão reluzente, oh glória. Entenda algo aqui em nome de Jesus Cristo. O Deus que você serve, ele vem pisando nos problemas para lhe dar vitória. O Deus que você serve, ele vem pisando nas dificuldades para lhe dar vitória. O Deus que você serve está acima dos teus problemas, está acima das tuas lutas. Aquilo que tira o seu sono é nada para Deus. Aquilo que tira o seu apetite é nada para Deus. O Covid está aí, é nada para Deus. A crise está aí, é nada para Deus. Você não está entendendo? O Deus que você serve, o Deus que nós servimos, ele não precisa preparar o antídoto para esse mal. Ele já tem a solução. Ele só não aplicou ainda porque ele ainda está usando essa situação. Ele ainda está usando essa situação. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Se ele quiser parar esse caos, agora, ele para agora. Se ele quiser parar com esse vírus agora, ele para agora. Ele tem o controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu. Não tem nada que faça Deus esquentar a cabeça. Não tem nada que tire o equilíbrio de Deus. Não tem nada que faça Deus ficar coçando a cabeça pensando como eu vou resolver, como eu vou fazer, como vai ser solucionado. Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor de todos. E nada detém o braço forte do Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle. A Bíblia diz que o barco já estava distante. A Bíblia diz que o barco já estava distante, estava sendo açoitado, né, pelas ondas, e o vento era contrário. O vento era contrário. Verso de número 25 diz que na quarta vigília da noite Jesus vem andando por cima das águas, sobre as águas. E os discípulos, vendo andar sobre as águas, sobre o mar, assustaram-se, dizendo ser um fantasma, e gritavam com medo. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles assustaram. E a Bíblia diz que, ao assustar, eles gritaram com medo, pensando ser um fantasma. Eles pensavam que era um fantasma que estava indo ao encontro deles. Verso de número 26, 27. Jesus, porém, falou, dizendo a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus vai dizer para os discípulos: tende bom ânimo. O vento está soprando, o mar está agitado, o barco está descontrolado, mas sou eu que estou indo ao encontro de vocês. Não temas. Aleluia. Não temas. Jesus, ele vai orientar os discípulos para que os discípulos não tivessem medo. E vai dizer para os discípulos que é ele que estava indo ao encontro daquele barco, que estava sendo açoitado pelo mar, açoitado pelas ondas. Verso de número 27 diz assim:
Verso número 26 diz assim: e os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram, dizendo ser um fantasma, e gritavam com medo. 27. Jesus, porém, falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. 28. Pedro disse: Senhor, minha filha passou aqui. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Aquilo que era adversidade tornou-se uma oportunidade de experimentar o sobrenatural. Uma crise está aqui instaurada. Qual é a crise? O barco está sendo açoitado pelas ondas. O vento é contrário. O mar está agitado. Uma crise, aquela crise em alto mar. O barco está tomado de uma tribulação, tomado de um açoite, tomado de ímpeto vento. E a palavra do Senhor diz que Jesus se revela. Ele diz: sou eu que vou ter convosco. E quando Jesus diz que é ele que está indo ter com os discípulos que estavam no barco, que era açoitado pelas ondas, Pedro, então, em meio à crise, ele vai procurar uma oportunidade de experimentar o sobrenatural. Ele vai dizer: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Pedro está dizendo: a crise está aqui, mas eu quero viver o sobrenatural. Eu quero experimentar o sobrenatural. Sabe o que é tremendo? É em meio à crise que Deus levanta homens e mulheres espetaculares. É em meio à crise que Deus levanta pessoas diferenciadas. É em meio à crise que Deus levanta lideranças, pessoas que vão fazer aquilo que Deus manda, como Deus manda. É em meio à crise que os medrosos acoam, né? E que os ousados se lançam para viver o sobrenatural e experimentar do poder de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você, orar por você em nome de Jesus Cristo, pedir a Deus que lhe dê um resto de domingo abençoado, um bom culto para você que vai para o culto ainda, assim como eu estou indo daqui a pouquinho para a cidade de Brumadinho, onde você está cooperando aqui no estado, no meu estado, Minas Gerais, amém? Meu estado aqui, Minas Gerais, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco eu estarei cooperando em Brumadinho. Se você for cooperar hoje a alguma igreja, um bom culto para você. Se você for assistir pela internet, um bom culto. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Vamos fazer oração. Eterno Deus, poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor por todas as coisas. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é fiel, porque o teu cuidado tem nos alcançado de maneira extraordinária. Ó Deus, em meio ao caos, em meio à crise, nós queremos, Senhor da glória, experimentar o sobrenatural. Nós queremos, ó Pai, sair do lugar que limita a nossa visão, ó Deus, e experimentar o mundo espiritual de maneira diferenciada. Senhor da glória, Pai da eternidade, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoa cada casa, cada família, cada lar aqui representado, Pai. Deus amado e santo, que não seja somente a minha voz alcançando cada casa, mas que a tua presença alcance cada lar. E que essas pessoas que estão aqui, Senhor da glória, neste momento sejam abençoadas, e aqueles que hão de ouvir também sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe Minas Gerais, Deus abençoe Brasil. Um abraço, paz, graça e consolação. Oi, meu amor. Papai, quer chocolate? Chocolate? Peraí. Tchau, gente. Paz do Senhor, um abraço. Deus abençoe Jesus.